pode distinguir também nas aeronaves o que a gente chamaria de cargas estáticas e cargas dinâmicas, né? O que seria uma carga estática? Essas são cargas que independem do tempo, né? Elas não variam com o tempo. Se eu observo a aeronave por um período em que elas estão presentes, né, elas vão estar sempre com a mesma intensidade, com o mesmo valor, né? Às vezes a gente chama isso de carga morta ou carga permanente, né? Isso é o que eu chamo de uma carga estática. E o que seria a carga dinâmica? Essas cargas dependem do tempo. Durante o período em que elas estão presentes na estrutura, né, a intensidade delas varia no tempo, ok? Diferente da carga estática. Então, elas tanto podem estar aumentando quanto diminuindo, né, à medida que eu observo um dado período, ok? Um exemplo típico, né, de cargas dinâmicas são cargas, por exemplo, carga de vento, carga aerodinâmica, né? Ela, quando o vento incide sobre a aeronave ou sobre uma estrutura estática também, né? O vento tem intensidades diferentes, que vai gerar tanto sustentação quanto arrasto de valores diferentes, ok? As chamadas cargas de neve também são desse tipo, né? A carga imposta pela queda de neve, ela varia com o tempo, ok? Bom, quais são então as diferenças ao se analisar carregamento estático e carregamento dinâmico? Porque é só chamar a atenção que é muito comum, às vezes, uma certa confusão quando se fala de carregamento estático, né? Isso não tem nada a ver com o fato da aeronave estar se mantendo numa velocidade constante ou coisa. Não. O que eu estou observando é que o carregamento está se mantendo com valor constante, ok? Ao longo do tempo. Bom, quais seriam então as diferenças na análise de um carregamento estático e de um carregamento dinâmico? Bom, a gente já viu então que num problema estático, né, a carga é constante em relação ao tempo, tá? No problema dinâmico, ela vai ter uma natureza variável com o tempo. E agora, como analisar uma e outra? Bom, os carregamentos e as respostas vão estar variando com o tempo, ok? O que eu posso fazer então? No problema estático, eu tenho uma resposta única, ok? Uma vez que o carregamento se mantém constante com o tempo, né? O problema estático vai ter uma única resposta. Qual que seria a resposta, entre aspas, para um carregamento estático? Ou qual a resposta que eu procuro ao resolver um problema estático? O deslocamento que a força ou a carga vai provocar na minha estrutura, ok? Bom, e agora se eu examinar um carregamento dinâmico, um carregamento que flutue com o tempo, eu passo a ter 3 parâmetros para a minha resposta. Quais que seriam eles? O deslocamento, idêntico ao que a gente viu no caso estático, a velocidade, né, e a aceleração. Então vocês estão vendo que agora, em vez de lidar com uma única resposta, né, que seria o deslocamento, eu passo a lidar com mais 2 parâmetros. Obviamente isso acrescenta complexidade nos meus cálculos, ok? Enquanto o problema estático tem uma solução única, né, um problema dinâmico tem infinitas soluções, né, porque vai depender da natureza do tempo, ou da natureza de como as cargas variam com o tempo, tá?